Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pastores e obreiros. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para nós e para a igreja. Hoje é dia 2 de outubro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus ao povo de Deus, para que seja guardado nos corações para encontrarmos com o Pai, com o Criador. Amém? Vamos falar hoje, meus amados, sobre o amor na traição e mostrar para mim, para você, para nós que somos humanos, somos falhos, e que às vezes nós somos traídos de qualquer maneira e não a perdoamos, temos ódio. Eu vou mostrar uma pessoa que nunca errou, nunca traiu, nem pensamento, tudo que ele falou é verdade e cumpriu e cumpre até hoje. E foi traído pela única pessoa que ele confiou. E ele a perdoou. E vamos ver que o amor é no momento da traição que nós vamos encontrar diante de Deus. Por quê? Para entrar no céu, nós não podemos ter uma vida de santidade se não amar e perdoar a todos. Vamos ler Gênesis 3, versículo 3, e vamos falar os nossos problemas. Mas do fruto da árvore, entendeu? Que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo coloca no meu coração e nos meus lábios a palavra para ter transmitido ao coração do teu povo na face da terra. Deus, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu te peço e peço, Pai querido, que todos que ouvirem essa mensagem, essa live, compreendam o amor de Deus e a santidade. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos entrar numa área profunda que, se os pastores não ensinam, porque não estão preparados para viver o que ensinam. E para ensinar tem que estar preparado. Eu tenho meditado muito como o homem é traiçoeiro, como o homem erra. Deus confiou no homem que ele fez a sua imagem e semelhança. Colocou no jardim do Éden. Tudo ele deu para o homem, mas deu uma ordenança, ele confiou. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Cuidado de Deus para que nós não comêssemos o veneno e morríssemos. E Deus, confiando no homem, ele deu a ele uma companheira. E Satanás, ouvindo a palavra de Deus, sabia que o homem tinha que ser traído. E para trair a atenção do homem, ele foi falar com a mulher. Enganou a mulher. O problema é que o homem tinha uma palavra de Deus. A mulher, todo mundo pode comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, nem ia tocar, para que não morrais. Tem coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não devemos nem tocar, não é nem comer ou beber, nem tocar, para que não toqueis em nós. Ordenança de Deus. Não coloque deuses estranhos diante dele. A adoração é a Deus. Obediência a Deus e não ao homem.
Quando nós desviamos da presença de Deus para obedecer a um sistema, ou fazemos alguma coisa do nossa alma, do nosso coração, estamos traindo a confiança de Deus. Embora a mulher tenha comido da árvore, da fruto, não tinha aberto os olhos porque Deus não determinou para ela. Mas o homem não podia tocar. O homem traiu a Deus. E toda traição tem dores, sofrimentos. A primeira traição foi o homem traindo a confiança de Deus no jardim do Éden. E por causa dessa traição houve o primeiro sacrifício no jardim do Éden. Um cordeiro foi morto para fazer a veste do homem e da mulher, porque a vergonha deles estava aparecendo. Esse cordeiro, ele estava apontando para o Filho de Deus que viria ao mundo para salvar o homem que traiu a Deus. Você já imaginou, meu irmão e minha irmã, se nós não amarmos, não perdoarmos, sem apontar defeitos, nós não podemos chegar diante de Deus. Meu irmão, medita nessa palavra. Você diz, eu vou me divorciar, eu fui traído. Eu não quero mais, eu vou matar a mulher porque eu fui traído. Deus foi traído pelo homem e mandou o seu filho para salvar o homem que ele tinha dito: se comeres da fruta morrerás. Mas Deus preparou o seu próprio filho e o filho dele, por amor, desceu ao mundo para salvar o homem da morte que ele mesmo tinha acometido ao trair a confiança do Pai. Agora eu te pergunto, Deus não falhou com o homem e Deus enviou seu filho para salvar. Perdoou o homem e sacrificou um cordeiro. Será que você, homem, que trai todos os dias sua companheira no pensamento, com palavras, na vista, você, homem que trai a Santa Escritura, torcendo a palavra para pregar aquilo que lhe apraz, será que você não consegue perdoar o homem ou a mulher que te trai e diz que vai entrar no céu? Meditem. Se o homem te bater num lado do rosto, você deve dar o outro lado. Se a sua esposa te trair, salve-se ela de trocar e for embora. Mas se ela cair, se ela pedir perdão, se arrepender, você, eu, nós, homens e mulheres, devemos perdoar. E o perdão não é lançado no rosto amanhã o que você perdoou hoje. O perdão está lançado no passado. Isto é para mim, para você, para nós entrarmos na presença do Pai, no jardim do Éden, que está preparado para receber o Adão e a Eva santificado que passar por este mundo. Jesus Cristo, ele foi dado, o Filho de Deus, para salvar o homem. Ele enviou no meio do povo de Deus, nascido deles, vindo do Espírito Santo. Mas o povo de Deus, que tinha Abraão por pai,
não aceitaram. Jesus Cristo foi traído pelos irmãos da carne, que mandaram ele embora. Mandou ele aparecer, que todos que querem aparecer têm que fazer. Não acreditavam nele. Jesus Cristo não foi aceito pela nação de Israel, pelo seu povo. Foi traído por eles. Ou não foi? Traíram, levantaram calúnias sobre ele, entregaram nas mãos dos romanos para ser chicoteado e crucificado e tiraram-lhe a vida. E ele as perdoou. Por amor, ele passou nessa situação. Sem pecado. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu quero entender que Jesus Cristo, por amor, ele foi perseguido. Porque Jesus Cristo, ele nunca, quando uma mulher procuraram para a ele nunca mandou ela trazer os companheiros, as mulheres e os homens para conversar, porque era um perigo. Quando Maria Madalena foi levada até Jesus, foi expulso dela 7 demônios. Essa mulher teve um contato tão íntimo com Jesus Cristo, que até na cruz parecia que ela era uma esposa dele. Ela gritava e chorava e batia no peito. Jesus Cristo conversava com Maria Madalena tempos. Tinha uma intimidade tão grande, que naquele almoço, naquele banquete, ela estava enxugando, chorando, lavando os pés com lágrima, e enxugando com os cabelos. Intimidade grande. Quando Jesus Cristo, olhando por amor a uma nação, a uma cidade, ele foi até aquele poço, ele mandou os discípulos irem comprar alguma coisa, e encontrar sozinho com uma mulher, e que teve 5 maridos, e o 6º que ela tinha não era dela. E ele estava sozinho. Meus amados, você, meu irmão e minha irmã, que erra, que é passivo do erro, você não consegue perdoar, você já traiu. Mas se o teu ente querido, a tua ente querida te trair, você divorcia e casa com outra. Isso porque você é crente, porque senão você matava. Você já imaginou Deus sendo traído pelo homem que ele confiou? Se Deus não perdoasse o homem que o traiu no jardim do Éden e não desse outra oportunidade para este homem, aonde você hoje estaria? Onde eu estaria? Digamos, nós existiríamos hoje, nós seríamos igreja. Como está a igreja de hoje? Veja que Jesus Cristo é santo. Para seguir a Jesus, temos que renunciar. E renunciar não é só o comer e beber. Tem que renunciar nossa razão, os nossos direitos. Você tem direito, se alguém está afligindo a lei do direito, você tem direito de reivindicá-lo. Mas para servir a Jesus Cristo por amor, você não pode reivindicar o seu direito. Veja bem, você é um pastor, você está sendo lançado do altar para baixo, porque você não pecou, mas você
não tem importância para o grupo de pastores. Você está certo? Mas para viver, para amar ao Senhor, você tem que amar a igreja. Para amar a igreja, você tem que amar o seu pastor e os pastores que estão em volta de você, que te ignoram. E amando tem que perdoar as ofensas que eles o fazem. E cada ofensa, cada perdão, para você é uma pedrinha na coroa lá na glória. E para eles é uma alma que Deus a perdoou, porque você a perdoou. É uma alma que Deus ama, e se você ama, você diz, quem sabe se tivesse eu no lugar do pastor, o meu pastor mesmo não estaria do meu lado. Então, não quer dizer que porque ele encosta você ou eu, ele está errado, que se fosse eu no lugar dele, quem sabe ele não tinha oportunidade comigo. Mas para com Deus, todos têm a mesma oportunidade e nós falhamos. Quantas vezes eu tenho traído a confiança do Pai, a santidade de Jesus Cristo? Meus irmãos, eu quero dizer que, será que você diz que não, você nunca traiu? Eu quero dizer, aquele que disse, não adulterarás, é o mesmo que disse, não matarás. Se você nunca adulterou fisicamente, eu te pergunto, mentalmente, nos seus olhos, nas suas palavras, nos seus desejos, seja sincero, porque de mim você pode esconder, mas de Deus ninguém pode esconder nada. É diante dele que você vai chegar e prestar conta das suas traições. Você que não tem feito a vontade de Deus, com despeito de não ter oportunidade. A oportunidade é dada a cada um. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Minhas irmãs, quantas irmãs dentro da igreja que têm cargos e já foram ou são traídas pelos seus companheiros, alguns crentes e outros não crentes. Eu vos pergunto, você tem perdoado, lançado para trás e coabita com seu companheiro, como sendo você a única mulher da vida dele? Ou você guarda ressentimento da traição que você sentiu? Porque se você guarda ressentimento, eu quero dizer que se Deus guardar ressentimento dos seus atos, das traições que você fez para com Deus, você não entrará nos céus. Se eu guardar ressentimento daqueles que me traíram, me puxaram o tapete, tentaram me matar, fizeram mal de mim. Se eu tiver rancor no meu coração e na minha alma, como Deus vai perdoar os meus pecados? Eu estou dizendo que eu não disse aquilo que você falou de mim. Não quer dizer que eu não fiz outros pecados. Ainda que aquele pecado que você me acusa não é verdadeiro, Deus não vai colocar na minha conta. Vai colocar na sua conta. Mas eu cometi outro pecado de traição diante de Deus. Para mim alcançar perdão, eu preciso te perdoar. Mas olha, eles levantaram
falso testemunho contra mim. Não importa. Quando eu traí a confiança de Deus, foi um falso testemunho meu. Pela palavra, pela concordância com aquilo que entristece o Espírito Santo. Veja bem, a palavra de Deus é bem clara. Jesus Cristo disse: aquele que atentar para uma mulher com segundas intenções já está em pecado de adultério com ela. Está entendendo? Quantos homens ou quantas mulheres crentes olhando na aparelho de televisão, os artistas, atores bombados, atrizes sensuais, e na mente dele não passa aquela mulher. Na mente daquela mulher que tem um esposo simples, que vê aquele ator, ela não sente lá na alma, no seu íntimo, alguma coisa. E já é adultério. Para ser perdoado, você tem que perdoar o outro. Meu irmão, você, homem, a sua esposa já te traiu fisicamente, se entregou a outro homem, ela se arrependeu, ela chegou até você e falou: me perdoa, você é o homem da minha vida, eu errei, e deu outra oportunidade. Você olha e diz: eu sou homem, eu posso te perdoar, mas vai embora. Deus poderia dizer para Adão: está perdoado, sai nu e vai para a terra. Ele ia morrer e nós não teríamos salvação. O perdão é prover da vida, sacrificar o seu eu, seu desejo, seu desejo, para que o outro possa sair dignamente. Jesus Cristo, Deus, sacrificou um cordeiro para que Adão saísse da presença de Deus vestido, não com as vergonhas dele e da mulher exposta. Se o homem ou a mulher pecar contra Deus dentro da igreja, como nós vamos mandar embora da igreja? Que a igreja seja o jardim do Éden, que o pastor seja o anjo de Deus no jardim do Éden. Por que não sentar com esse irmão, com essa irmã, com esse jovem, o homem e eu, o pastor, que vou julgar o pecado desse casal, desse irmão, dessa irmã, desse irmão, desse jovem? Eu sou passivo dos mesmos pecados, ao caso que Deus não era passivo do pecado que Adão cometeu. E Deus perdoou e deu oportunidade. A oportunidade foi dada pelo seu filho, trouxe o filho dele para dar oportunidade para Adão. Será que eu daria a mesma oportunidade para esse irmão, para essa irmã, se eles me procurassem e falassem: pastor, eu errei, eu pequei. Visto que vocês me chamou para conversar, eu não posso passar para frente para outras pessoas, porque para falar o vosso pecado para a sociedade, você poderia pedir uma oportunidade. Eu te dar o microfone e você falar: eu pequei. E expor o tipo do pecado que você cometeu. O pecado não é o adultério só. A mentira é o pior do pecado. Porque foi pela mentira de Satanás que ele conseguiu derrubar a Eva. A única coisa que nós não devemos fazer é levar um culpado. Veja que Adão foi
um homem feito à imagem e semelhança de Deus, mas ele não tinha o coração segundo o coração de Deus. Porque na hora que Deus conversou com ele culpou a Deus. Meu irmão, quantas vezes você e eu, nós, culpamos ao Senhor por causa do homem, por causa do nosso pecado? Foi a mulher que tu me deste. A mulher também é carne. Ela disse: a serpente me enganou. Pelo menos ela sabe que foi enganada. Mas Adão disse que a mulher, a culpa foi de Deus, que deu uma mulher, não te pedi mulher. Qual a diferença de Adão para o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus? Adulterou, tomou a mulher de um outro amigo, mandou matar o amigo nas mãos dos inimigos, entregou para morrer. Como esse homem é segundo o coração de Deus? Não quer dizer que Deus ama o pecado e concorda com o pecado que ele fez. Só que ele é o único segundo o coração de Deus, porque ele não culpou Deus, não culpou a mulher, não culpou a situação. Eu mereço a morte, eu pequei. Para você, meu irmão, para mim, para nós. Tenha uma atenção de Deus. Deus quer que o nosso coração seja voluntário a assumir os nossos erros. Não ser juiz, não matar, não blasfemar. Não. Deus quer que eu e você, que nós sejamos fiéis. Entendemos que nós somos passivos de tudo que está errado. Eu sou pó e eu sou cinza. Portanto, meu irmão e minha irmã, se na sua igreja você foi traído por alguns membros da igreja, não chama de demônio, não olha para você. Você também é pecador. Você também é passivo de trair a Deus com seus pensamentos. Quando você mente, ou quando você fecha a boca concordando com uma coisa que não agrada a Deus, você está traindo a Deus. Veja bem, João Batista era enviado por Deus para dizer para os homens da época, os escribas, os fariseus, aqueles religiosos: convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus queridos, todo homem é pecador. Eu, no meu coração, eu não tenho mágoa de ninguém. Porque por que eu iria ter mágoa de alguém? Se eu, olhando para mim, eu sou carente da misericórdia do Pai. Porque eu sou inteiramente falho. Se Deus não for misericordioso comigo, jamais entrarei na glória. Se Deus não me amasse, jamais eu estaria aqui. Porque eu não amo o meu irmão e a minha irmã. Eu quero dizer para a igreja, para minhas irmãs, que o amor a cada um Deus dá segundo a medida da fé. O amor de Deus é ilimitável. Deus não tem limite para amar o homem e a mulher. De tal maneira que quando Deus ama um homem ou uma mulher e confia em mim ou em outra pessoa, até o suspiro da alma deste homem e desta mulher que ele dá na cama, Deus revela para aqueles que ele confia, para orar e depois
conversar com a pessoa. Você vai dizer: cuidado, pastor, isso é heresia. Veja bem, uma vez teve um exército sírio que veio lutar contra o povo de Deus. E tudo que eles tramavam, Deus revelava a Eliseu. E o rei chamou os sacerdotes, os soldados, e disse: tem alguém aqui entre nós que é cúmplice do rei da nação de Israel? Porque tudo que eu planejo à noite, Israel fica sabendo. Tem alguém levando. Vamos investigar. Um soldado olhou para o rei e disse: oxalá, mas sabe que lá tem Eliseu, homem que Deus fala com ele. Deus sabe a situação de Israel e sabe os pensamentos do rei e revela a Eliseu. Deus conhece o seu coração, minha irmã, a sua necessidade, a sua angústia. Quantas irmãs que têm vergonha de abrir os lábios e dizer: eu sinto isso, e fico assim. Mas Deus conhece tudo que você pensa, e mais aquilo que você ainda chora nas lágrimas. Deus sabe o porquê. E Ele revela, porque Ele te ama, para que eu ore por você, para que você ore por mim. Lembra de uma coisa: quando Deus mostrar para você a minha pessoa, ainda que eu esteja mal vestido, nu, descalço, numa visão, no sonho, é para você orar para mim. Deus está te falando: o meu servo está espiritualmente, ele está nu, está descalço. Ajuda. Ore por mim e peça a Deus qual é a palavra que você vai me falar. E Deus vai te dar uma palavra. Está entendendo? Lembre que você, meu irmão, minha irmã, você não foi traído como o pai foi traído no Éden. Você não foi traído como Jesus Cristo foi traído no meio da sua parentela. Você está numa igreja onde tem do Japão, do japonês até o Exui. Todo tipo de gente está ali. Pensamentos, temperamentos, é ser humano, que estão trabalhando ou sendo trabalhado pela pessoa do Espírito Santo para chegar no Jardim do Éden como Adão e Eva transformados. Minha irmã, quando você pega o seu corpo que Deus fez lá no Jardim do Éden, sem pintura, sem brincos, sem colar, sem anéis, sem pintura nos cabelos, sem salto alto, e você muda esse corpo, coloca silicone nas pernas, no grude, no seio, você está adulterando a mulher que Deus criou. Você está traindo ao Senhor que te fez uma mulher especial. Quando você está pintando as suas unhas, seus lábios, seus cabelos está sendo cortado, pintado, você está pecando. Por quê? Porque você está negando a origem que Deus fez. Está entendendo? Está traindo
o desejo do coração de Deus. Quando você coloca um sapato 15 milímetros nos pés, o centímetro, e sai cascavelando, você está traindo a originalidade que Deus fez a você. Irmão, quando você casa e separa da sua esposa, porque vocês tinham problema de relacionamento, ou porque você traiu, ou porque ela traiu, lembra-se se Deus tivesse pegado Adão e lançado fora, nu, ele tinha morrido à míngua, sem perdão, sem povo. Perdoa, isso chama-se amor. É o amor de Deus no momento da dificuldade. Amar enquanto tem dinheiro, quando todo mundo te chama para a primeira cadeira da igreja, é uma coisa. Quando o pastor te dá cargos, te chama de homem especial, mulheres, Deus. Tudo que você quer está nas mãos, é muito fácil. Agora, amar quando você é ignorado, amar quando você é traído, amar quando você é traída. Seu esposo está saindo enquanto a mulher e você chega em casa, quando ele chega você o abraça, o beija e diz eu te amo. Você está ganhando essa alma para Jesus. Está lembrando do erro, do pecado, da traição cometido no Jardim do Éden. E está alcançando o perdão. Quando alguém está te ignorando dentro da igreja e você a perdoa e abraça e diz eu te amo, você está lembrando na traição que o povo de Deus fez contra Jesus lá na cruz do Calvário e ele por amor disse, Pai, perdoa, pois não sabe o que faz. Quando você perdoa aquele que te fere, você está semelhando a Jesus, que sendo ferido perdoou. E subindo ao céu e deu dons aos homens, enviou o Espírito Santo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, para os jovens, para os pastores, que o amor verdadeiro, ele se aparece no momento do pecado, no momento da traição, quando Adão traiu a ordem de Deus. Foi aí que o amor de Deus fluiu a favor do homem que ele criou. Quando um homem trai a esposa, quando a esposa trai o esposo e se arrepende e peça perdão, aí é que o amor do traído vai aparecer. Semelhante, não é igual de Deus. Por quê? Se a minha esposa me trair e se arrepender e pedir perdão, ela está reconhecendo o erro dela. E eu perdoar é um privilégio para mim. Mas o caso de Adão foi além. Ele traiu a confiança de Deus e ele apresentou a culpa, o culpado. Foi Deus mesmo o culpado. Já imaginou, amado? Você tratou tão bem a sua esposa ou seu esposo. Mulher, você se doou pelo esposo. Ele te traiu e lá fora ele ainda disse que o erro foi seu. Você não era uma mulher à altura. Ou você não era um homem à altura para a mulher. Aí que entra a virtude do perdão. Você ser traído
ou traída e ser lançado lá fora como culpada da traição dele ou culpado, e você a perdoar, abençoar. E Deus vai te abençoar e te perdoar todos os teus pecados. A base para nós chegarmos lá no Jardim do Éden é o amor. E só ama aquele que perdoa os seus inimigos. Minha irmã, meu irmão, qualquer atitude que eu tenha feito, que você entende que foi um pecado contra ti, uma ofensa, me perdoa. Eu sou um miserável homem. Porque tudo que você fez contra mim, eu nem me lembro. Porque eu sou falho, pecador, e te perdoei você e pedi perdão a Deus dos meus pecados. Eu não tenho espaço no meu coração para ter mágoa e guardar tristeza de alguém que falar de mim. Às vezes eu posso não estar junto com as pessoas porque eu sei que as pessoas não me aceitam. Mas eu estou orando, intercedendo a Deus para que Deus abençoe esse irmão e essa irmã. Esse pastor, esse obreiro, esse jovem, esse adolescente. Meu irmão, jovem, pastor, você quer ser feliz? Ame no momento da adversidade. Todo pecado, toda traição, todo pecado traz uma consequência. Sempre alguém tem que sofrer. Lá no Jardim do Éden foi um cordeiro. Lá em Israel foi o cordeiro mudo, filho de Deus. Hoje na igreja é o crente fiel. Amado, Deus tem dons espirituais para conceder ao homem e à mulher. Você quer ter nas mãos a vida do crente, do obreiro, do pastor, da irmã, do jovem? Ame mesmo. Se você pedir a Deus o amor de Deus, você vai ver que Deus ele vai te dar o dom do amor. Se você orar para que Deus feche a sua boca, a sua mente, você vai receber revelações íntimas do homem e da mulher. Necessidades. Mas ninguém pode saber. Só você, Deus e a pessoa. E você ora. Você vai ver o prazer que é servir a um Deus que sabe a dor e a angústia do irmão e da irmã, e na oração, quando derrama lágrima, Deus revela para você e diz: ore, converse com ela, dê liberdade a ela se abrir, mas não julgue. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe as crianças, jovens, adolescentes, as irmãs, os obreiros. Que Deus abençoe meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que Deus abençoe essa nação. Que Deus abençoe o mundo. Amado, estarei orando. E hoje vou orar diferente. Que o Espírito Santo coloca amor no coração desse irmão e dessa irmã no momento da adversidade. No momento da traição, que você o ame e abrace. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita o coração dessa irmã e desse irmão. Coloca o amor, Senhor, no momento da traição, no momento que ela está sofrendo, no momento que ela foi lançada fora, no momento
turbulências que alguém está falando mal dela. Coloca amor no coração desse irmão, dessa irmã que foi lançado fora da igreja. Coloca no coração desse pastor, desse obreiro, o dom da fé, o dom do amor, porque o amor é o dom principal. Deus, tem misericórdia desse irmão e dessa irmã. O amor, Pai querido e amado, coloca no coração deste homem e desta mulher, no momento da traição, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, hoje o Senhor é poderoso, dia 2 de outubro de 2025. Deus, que o Espírito Santo abençoe o coração dessa irmã e desse irmão. Senhor, ainda que tenha sido traído hoje, está sendo traído cada dia. Perdoa, Senhor. Coloca o amor no coração desse irmão e dessa irmã para perdoar aqueles que estão traindo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.